porque o destaque do Alan Jones, ele é muito pertinente para aquilo que nós vimos. O CRB, considerado um CRB alternativo, que jogou todo o campeonato alagoano praticamente, ele conseguiu mostrar a sua ineficiência diante de um time mais arrumado e o time considerado titular, que foi o time do Asa. Senhores, eu não vou aqui tomar tempo, porque tem muita gente hoje para poder comentar. Vai ser bem breve. O Asa fez 2-0 com 15 minutos do primeiro tempo e só administrou o resultado. O CRB em nenhum momento criou alguma oportunidade no jogo que pudéssemos aqui lamentar alguma situação que o CRB poderia ter ali criado um esboço de uma reação na partida. Foi um CRB passivo que perdeu quando poderia perder, porque o momento de perder para o CRB era esse momento, mas que mostrou que esse negócio de time alternativo, na hora que a onça bebe água, meu amigo, vai acabar colocando realmente o título alagoano, que para muitos já é um fato concreto, em risco. Por isso que o Daniel Paulista, segundo o Alan Jones, nos destaques dele, disse que vai acabar com esse negócio de time alternativo agora para essa fase final do Campeonato Alagoano. E outra coisa, não vá pensando que vai pegar a baba do boi, que é o Muricy, não, viu? Se for com essa história de time alternativo para pegar o Muricy, vai ter problema. Porque o que nós vimos foi um Asa muito merecedor de um resultado positivo, que soube jogar com uma estratégia muito bem definida pelo pelo técnico Rodrigo Fonseca, que teve uma grande apresentação dos dois laterais, Moraes, mais uma vez. Paulinho, que fez um gol, o Gabriel, mais uma vez, mostrando regularidade, e o Rony Lobo. Rony Lobo, para mim, matou a pau. O ataque do CRB com Facundo Labandeira, com Mike, com Alexander Dias, não deu nenhum calor. Sobrou o Rony Lobo em cima desses três homens de ataque que o CRB teve no jogo do último final de semana. E quem foi pro jogo sabe que eu tô falando a verdade. Exatamente. Sabe que eu não tô aqui puxando sardinha pra ninguém, não. Inclusive, nós elegemos o Rony Lobo como o cara do jogo, né? Rapaz, o Rony Lobo jogou com muita facilidade. Muita facilidade. Não foi só pelo gol, não. Foi a tranquilidade que ele teve para ganhar todas no 1 contra 1, André. Todas. Seja contra o Mike, seja contra o Facundo Labandeira, contra o Alexandre Dias. Para se ter uma ideia, no intervalo, o técnico Daniel Paulista percebia a superioridade do Asa e o ritmo tranquilo que o Asa administrava um 2-0, que ele voltou com 3 mudanças. Trouxe o Kelvin, trouxe o Rodriguinho e trouxe o Cauã Santos, menino bom, que tem uma boa movimentação, mas não mudou o panorama do CRB. Sem os medalhões, Anselmo Ramon, sem os outros jogadores que a gente sabe que são os considerados titulares do CRB, o CRB não conseguiu anular as principais potências do Asa no jogo, e o Asa conseguiu levar em um ritmo muito moroso para poder fazer o tempo passar. Esse resultado que foi muito importante para que o Asa pudesse consolidar a segunda colocação na classificação geral do Campeonato Alagoano e ter a vantagem agora na semifinal. Isso é muito importante. Jorge Moraes, a equipe do Alvinegro agora realmente deu liga com essa equipe? Deu liga sim. Quer dizer, depois que fez contra o Internacional, aquela partida maravilhosa. Perdeu o jogo, porque o adversário era o Internacional. E o Asa jogou muito bem. E voltou a jogar contra o CRB. Eu não tive a oportunidade de ver o jogo, mas um time que chega no estádio Rei Pelé, faz 1-0 diante do CRB. E não interessa se era um time alternativo, era o CRB. Até porque esse time alternativo do CRB, ele é quem alguns vão brigar pela titularidade no time que vai disputar o Campeonato Brasileiro da Série B. Então, são jogadores importantes dentro do contexto da formação de grupo que tem o time do CRB para o restante da temporada. Agora, uma coisa é bom que esteja acontecendo agora, que existe uma história que com o Daniel, o time do CRB estava invicto há muito tempo e só tinha perdido com o Daniel Paulista em 2022, 2023 e 2024, só tinha perdido 2 jogos atuando no estádio Rei Pelé. Agora,
ele já perdeu 2 seguidos. Perdeu pela Copa do Nordeste para o time do Bahia e perdeu agora para o Asa no jogo seguinte pelo Campeonato Alagoano. Então é preciso abrir o olho, o pessoal do CRB tem que entender que o time não é imbatível e que esse time, de repente, com essa história de não perder, já perdeu 2 seguidas. Aí alguém pode dizer, perdeu para o Bahia porque era um time de Série A, perdeu para o Bahia porque é um time grande, ok, beleza. Aí vem para o Campeonato Alagoano, onde todo mundo dizia que o alternativo do CRB era melhor do que todo mundo no Campeonato Alagoano. E isso não é verdade, porque independente de estar classificado, independente de terminar a primeira fase em primeiro lugar, o time alternativo perdeu para um Asa que jogou muito, que está começando a se encaixar, o técnico mantendo a mesma formação que começou o jogo contra o Internacional, e isso começa a dar liga, isso começa a favorecer o futebol do Asa, que é o time que chega mais motivado para essa semifinal do Campeonato Alagoano. Muito bem, tá aí para você as palavras de Jorge Moraes, André. E motivação, né? Motivação para a semifinal do Campeonato Alagoano, porque enfrenta pela frente aí um CSE, o clássico que realmente a gente já discutia anteriormente aqui sobre essa situação que todo mundo queria ver nessa semifinal, né? E é um clássico que nos últimos anos vem ganhando incrementos, né? Mais a rivalidade vai aumentando. Óbvio que se a gente pegar nos últimos 15, foram 5 vitórias para cada e 5 empates. No entanto, os últimos jogos, aqui em Arapiraca ou em Palmeira, o CSE vem sendo melhor que a equipe do Asa. Então eu acredito que será muito equilibrado, até por conta da semelhança das duas equipes em termos de evolução e de desenvolvimento. O time do CSE também é muito bem treinado, muito bem encaixado. Mas falando desse jogo do Asa contra o CRB, não assisti no sábado, mas ontem eu tive a oportunidade de assistir o jogo inteiro e muito de forma positiva me impressiona o encaixe da equipe do Asa na parte tática, especialmente no meio de campo. Acredito que o Colina se encontrou como primeiro volante e isso faz com que ele eleve o futebol do Aleph. Inclusive eu falava no jogo de quarta-feira contra o Inter que acreditava que o Aleph não foi tão bem pelo ritmo de jogo que ele tinha perdido, deu uma quebra no ritmo porque ele estava entregue, melhor dizendo, ao departamento médico, mas é um time que começa a encaixar muito bem, com esse meio de campo mais versátil, não tendo a figura do camisa 5, volante de contenção. Quem faz essa função é o Colina e alterna algumas vezes com o Aleph. E um jogador que inclusive eu falei hoje no jogo rápido, que é o que a gente pode chamar de jogador silencioso, que é o Wesley. Ele não aparece tanto, mas um dos motores do meio de campo e o que faz a dinâmica do meio de campo funcionar é justamente o Wesley. Ele joga pelo lado esquerdo e faz nesse 4-3-1-2 com as variações que o técnico Rodrigo Fonseca começa a implantar. Ele faz o jogo de dentro para fora e de fora para dentro para dar o corredor para o Gabriel. Se o Gabriel foi mais uma vez bem e o Paulinho do outro lado também, com o Kellyton fazendo o que basicamente faz o Wesley, é por conta dessa movimentação do meio de campo que deixa o Didira mais centralizado e aí potencializa o jogo de aproximação que o Asa tem, que se torna característico na mão do Rodrigo Fonseca, de toques curtos no meio de campo com a bola longa, como foi, por exemplo, o gol do Paulinho. 2, 3 toques curtos, a bola diagonal rápida e longa para o Paulinho fazer o gol. Então é o encaixe da equipe do Asa com esses dois zagueiros, voltando aí para essa formação habitual da maioria dos times que utiliza 2 zagueiros, mas é um conjunto que começa a elevar o seu nível de atuação, e era isso que a gente falava. Todo mundo aqui falou, inclusive. A gente tem que esperar o Asa agora em outro jogo, porque contra o Inter é diferente de jogar. Contra o CRB manteve o nível. Sobre o time alternativo do CRB, aí o Asa não tinha nada com isso. Se o CRB quis colocar alternativo, beleza. Até porque se vence o Asa, todo mundo estaria falando, o time alternativo do CRB venceu o Asa e pode até ser campeão com o time alternativo. Se perder, não tem que vir com o Miguel. Era o CRB jogando. Da mesma forma que o Sub-20 está jogando a Copa Alagoas, que quando empatou com o Asa era o CRB. Então, essa tentativa de mudança de narrativa porque era o time alternativo, para mim não cola. Foi muito mais superioridade e essa continuidade na evolução do Asa, que para mim, de forma muito positiva, começa a encaixar principalmente essa movimentação no meio de campo, Tony.
Muito bem, 19 horas e 27 minutos. Alan Jones também comentando aí sobre esse grande confronto. Alan Jones, realmente o CRB, né? Aí perdeu a invencibilidade, o que poderia realmente a equipe do Clube de Regatas Brasil no ano seguinte vencer também, aí ser campeão invicto, né? Porque o ano passado, 2023, foi campeão invicto, né? E se cogitava essa ideia, essa possibilidade, que agora não tem mais esta possibilidade após a derrota da equipe para a equipe do Alvinegro pelo placar de 2-0, né, o Alan? Tony, eu particularmente já esperava essa derrota do CRB, viu? Até disse aqui na sexta que o CRB, se tentar o empate, conseguir o empate, é muita coisa. Mas por quê? Porque o jogo, ele interessava muito mais ao Asa do que ao CRB. E o Asa, se não vencesse o CRB, poderia até correr o risco de enfrentar o próprio CRB numa semifinal, né? Então o Asa tinha que entrar com a faca nos dentes, vencer o CRB. E o CRB até me surpreendeu a escalação, com o Daniel Paulista colocando o Simon e o João Pedro, que são titulares hoje na equipe do CRB, e o Alejandro Viniegra entrar no time. O Alejandro Viniegra tinha acabado de sair do departamento médico, estava totalmente sem ritmo. Ficou claro isso no jogo. O jogador não acertava um passe, não conseguia dar dinâmica. Então o CRB jogou sem meia de criação, jogou sem um atacante de referência. O Asa não tem nada a ver com isso, realmente. Mas é o planejamento do CRB, que focou na Copa do Nordeste, e tá certo disso. Já era o primeiro colocado, era um jogo que não fazia nenhuma diferença. O que chamou a atenção do CRB negativamente foi a falta de organização defensiva, né? Você percebe que o primeiro gol do Paulinho é uma falha clara do setor de marcação. O Heron e o Simon não deu certo, Alan. Não deu certo. O entrosamento deles dois. Não deu certo o entrosamento, né? O Simon, que já tem um entrosamento com o Fábio Alemão. E o Heron, até então, estava mais acostumado a jogar com o Gustavo Henrique. Mas, enfim, não deu certo. Mas foi importante até para o Daniel Paulista avaliar os jogadores. E para o Asa, o que chama a atenção é que o Asa já começa a criar uma casca. Já pensando até... Eu não estou nem pensando aqui no Lagoano mais. Já estou pensando numa futura Série D. Daqui a 2 meses, o Asa já começa a criar uma casca. Isso é importante. Um time que já tem um padrão para uma Série D. E o que vai ficar faltando poucas peças que possam chegar mais adiante para o Asa conseguir formar um time competitivo, para brigar realmente pelo acesso, para fazer uma fase de grupos tranquila e fazer um mata-mata competitivo. Então, assim, o Asa vai para um confronto contra o CSE, para mim, 50% a 50%. Não tem favorito. Não tem favorito. Eu acho até que o jogo lá em Palmeiras pode decidir muita coisa, mas hoje o CSE tem um jogador tecnicamente individual que o Asa não tem, que é o Ibson Melo. E tem que deixar bem claro isso. Agora, hoje, o conjunto do Asa, pela crescente que o Asa vem mostrando aí, que mostrou nesse jogo contra o CRB, acho que o Asa pode encarar o CSE com um leve favoritismo, principalmente porque tem 2 jogadores laterais que hoje são melhores que o do CSE. Tem aí um Anderson Feijão que pode voltar com mais ritmo, tem aí de repente pode ter aí um Júnior Viçosa mais à disposição. Acho que o conjunto do Asa hoje está um pouco mais forte, mas não coloco o Asa como favorito, porque o retrospecto do Asa contra o CSE é muito melhor para o CSE. Mas assim, é lógico que o CRB jogou com time reserva, o Asa não tem nada a ver com isso. Mas a partir de agora o CRB vai encarar os jogos do Campeonato Alagoano com o time titular. Então a história a partir de agora começa a mudar, viu, Tony? É verdade. Vamos ouvir aí o técnico do Alvinegro Arapiaquense, coletiva do Rodrigo Fonseca. Primeiramente eu tenho que parabenizar os nossos atletas, né, principalmente pelo início, né, aquilo que nós tínhamos em mente de sair pressionando para uma situação que de repente o adversário não esperava, né. Conseguimos 2 gols rápidos, relâmpagos, né? Em alguns outros contra-ataques poderíamos ter encaixado, poder fazer mais gols, né? Mas depois a equipe soube administrar, soube construir o jogo, né? Construir um bom resultado e administrou até o final, né? Sem muitos sustos, o adversário chegou pouco no nosso gol,
chances claras, não me lembro de ter alguma que o adversário teve, mas as bolas passando ali em frente da área de cruzamento. Então nossa equipe se comportou bem diante de um jogo difícil. Claro, essa é a equipe que vem jogando o Campeonato Alagoano, né? É uma equipe forte, independente se seja A ou B, é uma equipe muito forte, né? Mostrou isso aí no jogo, né? E mostrou dentro da competição, que eu já vi, você estava invicta até o momento, né? Então nossa equipe está de parabéns pelo jogo, sem dúvida nenhuma. Com relação ao segundo... Eu não vejo que foi tirar de pé, né? A gente administrou o resultado, né? A equipe se comportou bem, abaixamos, ficamos com a posse de bola, um contra-ataque esporádico outro, principalmente quando entrou o Edilson pela esquerda, né? Buscando esse jogador de velocidade. Nós soubemos administrar, não foi que tirou o pé, nós administramos o resultado até o final. Eu acho que a equipe tem que ser competitiva, né? Essa camisa ela é pesada, uma camisa histórica, é um clube tradicional, principalmente aqui no Nordeste, que tem peso, então os jogadores que entram, ele tem que brigar. Você brigando, o resultado fica mais próximo de vir, sem dúvida nenhuma. Então é isso que nós estamos colocando no clube, né? Principalmente na equipe hoje, fazendo uma equipe ser competitiva. Independente de contra quem você jogar, você tem que ser competitivo para buscar o resultado a todo momento. Professor, não é fácil chegar numa reta final do campeonato dessa com a consistência que o Asa vem chegando. É evidente que tem aquelas oscilações, alguns erros, algumas coisas ainda que o Asa vem pecando, sobretudo no sistema defensivo, mas você vem ajustando isso, tentando corrigir ao máximo, e hoje foi bem menos do que no jogo passado. Agora, você vai ter uma semifinal, já sabe o adversário, a equipe do CSE eliminou o CSA, venceu 3-2, o Asa pega o CSE, primeiro jogo em Palmeiras dos Índios, segundo lá em Arapiraca. De que forma enfrentar esse adversário? É um clássico do interior, no meio da semana tem a Copa Alagoas, mas é como se não tivesse como parar para pensar em Copa Alagoas agora e pensar nessa reta final da competição. Não, sem dúvida, né? Temos um jogo importantíssimo que pode nos levar à final, né? Esses dois jogos contra o CSE. Vamos trabalhar mentalmente os atletas, eu já acabei de falar isso no vestiário, né? Mantenha-se a humildade, os pés no chão, né? Que a humildade antecede a honra, eu sempre estou falando isso aí para eles, a gente tem que ser um time humilde, né? Um time guerreiro dentro de campo, não ter soberba, né? Nós temos que saber que ainda não ganhamos nada, conquistamos uma vaga, que buscávamos no mínimo ficar em segundo, conquistamos isso, o primeiro passo, agora vem o segundo passo de buscar, sim, estar na final, para depois a gente pensar no terceiro, que é buscar o título. Não, contamos com todos, os atletas que estavam pendurados com 2 cartões, nós tiramos agora no final, justamente quando podíamos tirar esses atletas, né, que já estava o jogo mais controlado, tiramos os atletas para que todos eles estejam aptos já na próxima rodada. São 2 jogos primordiais para a instituição, né? Então temos que trabalhar com afinco, com mais dedicação ainda, não tirar o pé, né? É o que eu venho falando para eles, acelerar, não podemos voltar para trás, temos que pensar sempre lá na frente, tudo que a equipe jogou hoje, né? O que jogou também no último jogo. Infelizmente não veio o resultado que nós esperávamos, mas a equipe se mostrou muito briosa, né? O tempo todo brigou, o tempo todo buscou o gol, preocupamos um grande adversário, também preocupamos o adversário aqui hoje, independente da maneira de A ou B que jogou, é o CRB que enfrentamos hoje aqui, né? Então isso nos dá um fator que nos passa confiança, né? Para que a gente possa buscar aí essa vaga na final, sem dúvida nenhuma. Muito bem, tá aí pra você o técnico do Alvinegro Arapiraquense, Rodrigo Fonseca. Vinderlan Araújo, que ele citava mais, era um time competitivo, jogando pra frente. É isso que o Asa começou quando ele começou a assumir, né, a equipe do Alvinegro, né? É verdade. E o que o André colocou é muito verdade. Também, durante a transmissão, nós já fazíamos essa observação sobre o desempenho, que aos olhos do público é um desempenho que não chama tanto a atenção do Wesley, mas taticamente ele tem tido um papel fundamental e dificilmente perderá essa titularidade com o futebol que tem apresentado, porque ele tem jogado muito para o coletivo, o Wesley, ao lado, claro, do Colina, que também, eu diria que se encontrou de fato no setor de meio campo. Outro fato observado, o Clevânio é testemunha disso, que nós comentávamos no jogo sobre essa participação do Colina na partida, e defensivamente, pegando esses 2 últimos jogos que o Asa fez contra o Internacional e contra a equipe do CRB, aqui em Maceió, poderia dizer o seguinte, que é de se observar também pontos de evolução no posicionamento nessa dupla de zagueiros, Rony Lobo, e a participação também pelo outro lado, né, do zagueiro da equipe do Asa, que vem fazendo também um papel muito consistente na sequência da temporada. Então, quando eu vejo que essa primeira linha de 4 hoje tem um encaixe absoluto para poder manter uma regularidade dentro de campo e acima de tudo, fazer
com que a equipe adversária tenha seus pontos fortes anulados por conta de uma participação muito bem encaixada no setor do meio-campo, percebe-se a inteligência tática que o Asa aos poucos está adquirindo. É uma condição muito lenta. Nós não estamos dizendo que o Asa mudou da água para o vinho. Estamos dizendo que o Asa aos poucos tem apresentado um padrão de jogo bem mais organizado do que aquilo que vimos no início da temporada. E que resultados como esse, como o Jorge Moraes observou, esses resultados eles trazem emocionalmente uma injeção muito grande para o time do Asa nesse momento decisivo da competição. É um crescimento na hora certa. É na hora que o Asa vai ter uma personalidade maior decidida nesses dois confrontos contra o CSE. Penso exatamente da mesma forma, não uso nada que possa mudar a maneira de enxergar o André Abre sobre essa ideia do jogo contra o CSE. Eu conversava isso agora pela tarde com o Igor Castro, estávamos tratando de assuntos relacionados à política, e entrei nessa questão do Asa. E falei exatamente dessa forma. São 2 jogos com uma previsão, mas muito grande de equilíbrio, mas não só pela rivalidade, mas é pelo momento dos 2 times. É o momento em que o CSE está motivado e no ritmo de chegada do Ibson Melo passou a ser competitivo, e um Asa que mesmo com alguns altos e baixos com a chegada do Rodrigo Fonseca, com as mudanças de modelo de jogo de 3 para 2 zagueiros, mas um Asa que tem sido, nesses 2 últimos jogos, pelo menos, consistente em respeitar aquilo que a equipe precisa e tendo inteligência tática para poder também continuar valorizando aquilo que é necessário como manda o regulamento da competição. Você precisa ser malandro no campeonato. Se o Asa precisava da vitória e já tinha alcançado 2-0, então isso significa que o Asa tem que pensar em administrar o resultado, mas administrar de uma forma inteligente contra o CRB. Não pensar em fazer 3, 4, para o torcedor isso seria maravilhoso. Se o Asa jogasse para poder, numa exposição, buscar 3, 4, 5-0 em cima do CRB. Mas nessa situação, o que é preciso pensar é o seguinte: o mais importante naquele momento era o Asa garantir em segunda colocação e, pensando em estratégia, tinha que colocar a bomba chiando nos peitos de outra instituição que iria enfrentar o CRB, que no caso é o Muricy agora, ou o próprio CSE na oportunidade, ou o CSA, quem viesse, menos o Asa, que tinha que pensar em sua estratégia para poder estender o calendário para 2025, porque está em jogo também a Copa do Brasil como vice-campeão estadual. Caso o Asa chegue à decisão, vai ficar aí com a vaga de Alagoas na Copa do Brasil, e tem também toda a questão participativa da Série D do Campeonato Brasileiro, já que o Asa não tem essa competição garantida. Então, todos esses aspectos, para mim, são considerados pontos positivos que o Asa tem conseguido, de uma maneira muito lenta, degrau a degrau, mas apresentar numa evolução recente dessas últimas apresentações. Então, vejo que a palavra do Rodrigo Fonseca, sem euforia, sem oba-oba, volto a dizer, o pensamento do Rodrigo Fonseca nessa coletiva, falei isso na transmissão, é um pensamento com os pés no chão, sem fazer oba-oba, por conta de uma vitória que foi uma vitória gigante mesmo do Asa sobre o CRB, mas entendendo que o campeonato prossegue. Foi vencido uma batalha, mas não a guerra. O Asa vai para 2 jogos em caráter também de batalha e uma atmosfera de muita guerra contra o CSE, para poder chegar à última etapa da competição, que é a decisão do Campeonato Alagoano.